representantes aqui da Iguar, né, Fernando, João e Cláudio, né, por estarem aqui dando explicação, né, sobre a atual realidade do abastecimento básico aqui de Sergipe, porque não é só água, né, tem a questão, a responsabilidade da Iguar também dos esgotamento sanitário, e que são essas duas demandas que a gente vai apontar, vai questionar. Mas antes disso, eu, desde o início desse processo, né, que o governo coloca, que é concessão, por ser parte do serviço, que por isso que eu quero saudar aqui a presença, né, que eu já ia até solicitar a vinda, né, dos representantes da Agresa, já que é a agência reguladora que tem, né, esse papel, né, de fiscalizar, né, pelo que foi colocado, né, e pelo que está no contrato, né, a Agresa fica com a responsabilidade, depois eu quero até já questionar, né, aqui os representantes, né, de fiscalizar o serviço e como é que está sendo já fiscalizado. Ia ser por último, mas depois eu iria mais aproveitar a vinda, que eu acho que é importante, né, já que temos esse momento, a gente ouvir o representante do Estado, e a CEDURB, né, ficou responsável pela gestão mesmo do contrato, se é isso realmente, né, e como é que está sendo feito, tanto como, né, aproveito e já pergunto, né, à direção como é que está sendo feito, né, essa parceria, né, esse serviço, tanto da gestão, né, do contrato, bem como a fiscalização do serviço, já que o que a gente recebe da população sergipana mesmo, né, apresentando aqui, né, Fernando Vieira apresentando aqui os desafios, o que tem sendo feito, em prática, a gente não está vendo esse resultado. É evidente, né, que existe uma justificativa, que o contrato começou 1º de maio, são um pouco mais de 60 dias, mas desde dezembro, se eu não me engano, que já havia, né, e aí já fica a minha pergunta, essa tentativa de transição dos serviços, né, da DESO, né, com a Iguar, né? E queria saber de vocês, nesse processo de transição e nesses 2 meses e meio que que vocês estão aí na gestão, né, na direção, o que de mais grave vocês perceberam, né? Quais reais mesmo motivações, porque eu não consigo compreender, né, uma empresa como a DESO, por isso que eu votei contrária à venda da DESO, a parte, né, do serviço, como vocês disseram, a Iguar é responsável pela arrecadação, que é a distribuição de água, né, e, consequentemente, arrecadar. Né, eu vou fazer uma pergunta, porque vocês estão investindo, mas estão recebendo. Né? Eu quero saber quanto é que vocês estão recebendo, porque esse investimento é derivado também, né, dos valores, já que vocês são responsáveis por arrecadar valores, né, da distribuição de água, e até mesmo, vou aproveitar que eu toquei nesse assunto, né, da taxa de esgoto, né, que é de 80%, e o pior, e o que eu questiono aqui, que a gente está recebendo várias demandas, além da falta de água em localidades que não existiam e sem explicação, porque em localidades à margem, né, de rios, ribeirinhas, né, que tinham acesso à água de uma certa forma mais fácil, não está acontecendo. Então, além disso, né, da falta de água, que é já uma pergunta minha mesmo, né, o que é que está sendo feito, já que a população sergipana paga uma taxa de 80% em cima do consumo de água, né, do abastecimento, né, do que foi gasto, e, principalmente, locais que não existe essa rede de esgoto, né, que é uma demanda, denúncias que a gente recebia antes mesmo, né, da própria
2010, como já acontecia, né, anteriormente. O que é que está sendo feito? O que é que está sendo investido nisso? Porque é inadmissível a população pagar, né, uma taxa de esgoto e não existir a rede de esgoto, como foi dito aqui na Grande Aracaju, ali na 13 de julho, né, que é a elipse sergipana, né, que é onde, né, mais fede, né, por causa de ainda em uma capital, né, o esgoto sendo jogado dentro dos canais. É inadmissível que isso ainda aconteça. Então, quero saber o que é que está sendo feito diretamente sobre essa questão. E também de forma bastante objetiva, né, e para fazer essa pergunta, eu vou trazer os questionamentos, porque, para eu votar contra, nosso setor jurídico, a gente conversou, né, com outras pessoas que a própria Iguá, né, já desenvolve um trabalho, como no Rio de Janeiro, como aqui em Alagoas, já que foi contratos parecidos, né, porque foram parciais, e uma das demandas e dos motivos que a gente votou contra é porque não melhorou o serviço de abastecimento de água, principalmente em regiões, Chico, de difícil acesso, como, né, regiões do Alto Sertão, né, em regiões da grande cidade capital foi resolvido, porque é menos aqué para investir, né, porque está aqui, né, aqué, quem não sabe, é dinheiro, investimento, é porque eu uso aqui. É mais fácil. Mas, Chico, em regiões de difícil acesso, não foi resolvido isso. Então, o que realmente foi feito nesse sentido? Né? A outra questão também, que foi uma justificativa da gente não votar a favor, é que, além de não resolver as questões estruturais de falta de água, né, teve uma questão que é muito importante, que foi o aumento da tarifa. Então, eu queria saber, né, de forma objetiva, qual o risco de aumento no valor da tarifa de água aqui para a população sergipana. Eu acho que é uma pergunta que deveria, né, ser trazida, porque a população fica com medo, e foi uma das razões, né, que a gente voltar, porque, na minha visão, contrária a algumas, né, a privatização de abastecimento de água não é contra vocês, gestores, eu sei que tem uma intenção, mas o Sergipe andou em contramão do que aconteceu em outros estados, e principalmente em outros países, né, que houve uma um retorno, né, da gestão do Estado, do controle do Estado, porque não deu certo. Porque justamente queriam comparar, e eu acho que vocês podiam trazer, as mesmas coisas com a energia, como se fossem situações, e a gente sabe que não são situações diferentes, né? Os desafios são diferentes, como o gargalo, até Chico já trouxe isso aqui várias vezes, né, que a gente não consegue compreender, diretores, é porque quando alguém da periferia, né, muitas das vezes, por desespero, por não ter condição de pagar a água, acaba fazendo esse gato, que não é justificado, eu não quero justificar que é algo errado, essa pessoa é descoberta, é punida, paga uma taxa absurda. Agora, o grande agronegócio do Estado de Sergipe, as grandes empresas ligadas, né, que vocês citaram aqui, que acabam de irrigação para irrigar, né, que ganham lucro, além com a exploração da classe trabalhadora, ganham, né, lucro com o roubo, porque não é desperdício, não. Dizer que é 85, né, de perda de água, né? É de roubo mesmo, vamos botar. A maioria, claro que tem coisas, né, que quando um adutor, essas adutoras, é perda, mas eu tenho certeza que desses 85% de perda, não é perda,
É roubo, né? E muitas das vezes desses gananciosos, por isso, de pessoas que querem lucrar mais, né, grandes, né, latifundiários do Estado de Sergipe, ligado à vaga do agronegócio, né, que está aí agora preocupado, né, com a questão da taxação dos 50%. Então, tem essa questão. A outra pergunta, quais as melhorias de serviços, né, que já tivemos nesses primeiros meses de contrato, vocês colocassem por cima, mas de forma efetiva, né, a esse investimento, né, quanto foi já investido e qual a melhoria que vocês podem passar aí para a população. A outra também recebemos, né, que a população sergipana, né, além, né, dessa questão de falta de água, né, a falta, né, do apagamento dessa taxa de esgoto, né, não está tendo a população um local específico. Eu sei que ultimamente vocês denunciaram a ouvidoria, né, mas qual o local? Porque tem uma coisa é a agência para ir lá, né, fazendo denúncia. Qual o local mesmo? E o que quais, se vocês têm, né, o levantamento das denúncias reais, assim, quais os municípios, quais os locais, o que é que está sendo feito, porque são vários locais que a gente recebe. A gente mandou ofício para a SEDUB, a SEDUB coloca, né, às vezes para a GESE, depois para a empresa, onde mesmo, né, a população que está tendo esses problemas, pode denunciar. Estão denunciando, né, nas redes sociais, é um canal de denúncia, mas de forma oficial mesmo, né, formal, para que isso seja resolvido. A outra questão que também envolve a Agreste, né, e que está, né, no contrato, é sobre o verificador, né, de independência, verificador independente, né, que é o contratado pela agência reguladora, que seria a LEDS. Eu queria saber se esse certificado de independente já foi contratado, porque é um prazo de 90 dias. Quem né, para a gente seria, né, esse verificador independente também responsável, né, por fazer esse processo de fiscalização, né, de uma forma mais independente. Como é que está esse processo? Se já foi feito, porque ele está previsto, né, no anexo 4º, né, da causa segunda, né, que esse contratado, né, deveria ser até 90 dias após a assinatura, né? A assinatura foi no primeiro, mas se já tem esse verificador independente. Eu acho que é só isso, né? Quando a gente traz aqui, é porque essa nossa função, só isso não, Chico riu ali, tem a gente, o que a gente receber mais da população é nosso papel, não é questão pessoal, nada, é questão mesmo que a gente precisa, né? É um dinheiro muito grande que está na mão, né, do governador, da prefeitura, dinheiro, infelizmente, que foram usados de forma irregular. Existem 14 municípios que estão sendo investigados, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, né? O governo do Estado ainda não disse e não usou, pelo que a gente está sabendo, o dinheiro de quase 1,6 bilhão de reais que ficaram responsáveis, né, na mão do governo do Estado. O que é que o governo está fazendo? Isso aí é uma questão que a gente vai, mas a venda é isso, a gente precisa ver um retorno real, seja com o valor, né, que foi investido pela própria empresa, investido nesse sentido, que eu digo que é um investimento, mas, né, há uma entrada. Essa entrada é a arrecadação, né, dessas tarifas, dessas taxas de esgoto,
né, que a gente deixar bem evidente, né, e eu não deixei bem evidente, né, minha pergunta nesse sentido, se você, nesses 2 meses, qual é esse balanço? A DESO tinha, de acordo, né, com os dados, um superávit, né, era uma das empresas que mais lucrava, né, no Brasil de saneamento. Como é que está nesse caso agora? Eu sei que no início, quando há o investimento, né, no início, mas como é que está essa situação? Se era isso mesmo que vocês encontraram quando primeiro estava no processo de transição e agora que vocês estão na gestão, tanto da arrecadação e tanto no saneamento, no esgotamento sanitário. É isso. Obrigada, presidente.